seu Zé merece, né, nenê? Vou abrir uma estrelinha em homenagem ao seu Zé. Salve, seu Zé. Já podemos tirar, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Queria já fazer um agradecimento a todos. A gente teve aqui até estruturar um pouquinho aqui a parte técnica, né? A caixinha de som, algumas coisas. Atrasou um pouquinho, mas estamos aqui. Deus abençoe meus filhos espirituais, Deus abençoe todos os seguidores. Salve seu Zé, salve a malandragem, salve o arquétipo do seu Zé Pilintra. Tá aqui, ó, firmado, com a sua cervejinha, com toda a irradiação do seu Zé, na firmeza, na proteção de Pai Ogum. Pai Ogum é aquele que rege esse arquétipo maravilhoso, Zé Pilintra. Deixa eu ver quem já está aqui. Boa noite a todos. Tá tudo bem aí, neném? Tá tudo ok? Vou só dar uma verificada no som aqui. Tá. Ok. O som tá legal, pessoal. Eu tive um probleminha com o som, por isso que atrasou. Gostaria que quem puder dar um sinal de positivo, se o áudio estiver ok. Agradeço a presença de todos os filhos, dos nossos seguidores, dos irmãos, dos meus irmãos sacerdotes, dos amigos. Se estiver tudo ok, aí com o som, legal. Tá ok. Filha Érica falou que tá ok. Tô dando uma de Zeca Pagodinho. Salve, Zeca. Boa noite, filha Diana. Deus abençoe a todos. Salve o seu Zé, salve a malandragem. Daqui a pouco eu ponho aqui. Amandinha, minha amiga. Oi, Amanda! A Amandinha tá aí também? Amandinha, minha amiga da Legal, faculdade. É isso aí. Tô esperando, que eu sei que o pessoal tava programado para as 8. Então, eu vou começar a falar um pouquinho do arquétipo Zé Pilintra, que não é necessariamente apenas o malandro que na verdade a gente tem como ter em mente. O malandro é a boa malandragem, né? A linha da malandragem é aquele que faz o bem, é aquele que traz a malandragem sendo o quê? Sendo honesto, sendo bom, sendo justo. Aquela impressão que principalmente nós brasileiros, quando a gente aponta o dedo e fala aquele fulano é malandro, às vezes é num sentido um pouco pejorativo, falando aquele é o picareta, é o pilantra, né? Então nós estamos falando de Zé Pilintra, não de Zé Pilantra. Zé Pilintra, esse arquétipo Zé Pilintra, na verdade começou dito por um próprio Zé Pilintra. Nas primeiras manifestações de Zé, salve seu Zé, as primeiras manifestações de Zé, ele relata que ele foi José Gomes da Silva. Essa é a história de todos os Zé Pilintras? Não, mas essa é uma história relatada por um arquétipo Zé Pilintra nos primórdios das suas incorporações. Zé Pilintra, o arquétipo Zé Pilintra, começou lá no Catimbó. O catimbó era praticamente ritualizado no norte, no nordeste do país. Nós estamos falando aí na década de 60, 70. Então, lá já se manifestava o arquétipo Zé Pilintra. E Zé Pilintra, quando se manifestava no catimbó, ele se manifestava não com essa imagem que a gente tem aqui, ó. Essa é a imagem do Zé Pilintra famoso, que tem nas casas de umbanda, que tem nos bares, enfim, muitos barzinhos têm essa imagem, junto com a imagem de Ogum. Por quê? Porque ele remete a esse arquétipo de Zé Pilintra na linhagem estruturada, na linhagem de malandros. Mas isso foi depois, tá? Então vamos voltar um pouquinho ao passado. No início, Zé Pilintra relatava que, como José Gomes da Silva nasceu no interior de Pernambuco, veio ainda jovem para o Rio de Janeiro,
E ali ele se instalou, viveu no meio da malandragem, aí sim, no estilo da malandragem boêmia carioca, naquele estilo que era praticamente ali, ele era o rei da jogatina, o rei ali na beira do cais. Então ele conviveu com essa malandragem. Aí cabe uma primeira pergunta, porque ele vem nas primeiras incorporações de Zé Pilintra, ele vem como o rei do catimbó, e ele se apresentava como aquele negro forte, com um chapéu de palha, não com esse Panamá branco e vermelho, que é aquele que a gente conhece com a linha de malandros. Então, quando ele vinha no catimbó, ele vinha quase que como um preto velho, um estilo de um preto velho, mas não ancião. Ele vinha praticamente como aquele negro forte, com chapéu de palha, com estilo brincalhão, como é o estilo de Zé Pilintra, né? O estilo brincalhão, o estilo que trazia alegria, que trazia as paródias, praticamente trazia alegria, um axé. E a partir dali, o próprio Zé Pilintra, enquanto espírito de luz, relatou que veio jovem para os morros cariocas, e ali começou a estruturar-se na macumba carioca. Aquilo que a gente entende por macumba carioca, o que é? É uma ritualização não organizada, como nós temos na Umbanda. Umbanda é uma religião brasileira, né, estruturada, tem a sua ritualística própria. Então ela é uma religião que tem a sua doutrina, o seu fundamento, e ela é completamente estruturada. Eu já falei aqui várias vezes em outras lives, tá bom? A macumba carioca, o Zé Pilintra que se apresentava na macumba carioca, ele tinha praticamente ali vários irmãos que praticamente tinham esse estilo, o arquétipo dessa imagem que nós vemos aqui, o arquétipo do malandro carioca, aquele boêmio, aquele que realmente era o rei do domínio da gafieira, da jogatina, aquele que sabia com uma boa malandragem proteger aqueles que na verdade eram injustiçados, ou aqueles que possivelmente nos jogos, nos cassinos da época, digamos assim, nos bares em que havia a dança, o samba de gafieira, esse estilo da malandragem carioca, bem do estilo brasileiro que a gente conhece, né? Esse que veste a camiseta listrada branca e vermelha, a calça branca, o sapato todo ali no estilo todo vaidoso e tudo mais. Então, naquele estilo, vinha-se na chamada macumba carioca, ali nos morros, de forma praticamente desorganizada, desestruturada. Por quê? Porque junto com o Zé Pilintra apareciam outros que se apresentavam praticamente com aquilo que iria ser os malandros, a linhagem malandro carioca. Apareciam outros como o Zé Listrado, o Zé Pretinho e tantos outros que trabalhavam junto com o Zé Pilintra. E a partir daí, passados anos, houve uma outorga espiritual, houve uma permissão espiritual para que Zé Pilintra e a linha de malandros, a linha da malandragem fosse estruturada e começasse a se apresentar na Umbanda. A partir daí sim existe então essa questão desse arquétipo que é tão conhecido, esse arquétipo que está aqui, ó. Então Zé Pilintra, na verdade, ele rege uma falange, uma linhagem toda, a linhagem de malandros, ela tem aí uma estrutura bem definida. E a partir daí nós temos a concepção exata do que é o malandro. O malandro, na verdade, nós estamos falando daquele que faz o bem, daquele que protege o justo, aquele espírito que já esteve encarnado aqui na Terra e não foi necessariamente extremamente bom, teve os seus erros, teve os seus acertos, teve praticamente aquela vida que realmente lhe ensinou, essa vida da, entre aspas, malandragem, que ele conviveu ali na beira do cais, conviveu com esse estilo da jogatina. Ali ele era o rei, ali ele dominava aquela situação. Então cabe a pergunta de vocês pensarem, de nós mesmos pensarmos, o que um arquétipo desse tem a nos ensinar? Ele tem muito a nos ensinar, por ter vivido tempos difíceis, por ter vivido
aquela malandragem que, na verdade, como eu sempre afirmo aqui, é a boa malandragem para proteger aquele que de repente num jogo vai perder tudo, ou aquele que de repente está ali diante de uma mulher e trata mal a mulher. Vários pontos de Zé Pilintra, né, Nenê? Aquele ponto que a gente gosta. Malandro-se na minha Caradé. Fala aí. Pode fazer testamento E se despedir da mulher. Malandro-se na minha Caradé. E assim vai. Então, assim, o arquétipo Zé Pilintra entrava normalmente quando tinha uma jogatina e ele via que estavam sabotando algo. Zé Pilintra entrava e praticamente quebrava a banca, resolvia a questão, porque ele tem esse domínio, ele tem o domínio da jogatina. Eu tenho aqui normalmente os dados, o baralho. Então todo esse arquétipo Zé Pilintra, ele foi construído lá no Catimbó. Ele foi aquele que praticamente migrou para aquela macumba carioca, e a partir dali foi possível estruturar essa linhagem de malandro. Ele traz atrás dele toda uma linhagem, assim como malandro, carioca, essa estrutura que a gente conhece nessas imagens, ou muitos de vocês já tiveram oportunidade de estar diante de um Zé Pilintra. Vocês podem ver que Zé Pilintra, ele traz ali uma forma boêmia, ele traz ali um jeito alegre inclusive de atender. Ele dança, ele ginga, e ao mesmo tempo em que ele está ali praticamente embaralhando a sua mente, ele está ali ao mesmo tempo te distraindo. Quando você está diante de um Zé Pilintra, você pode imaginar que às vezes você está tão angustiado, você fala: seu Zé, me ajuda, eu estou passando por uma situação difícil, e assim por diante. E assim como o Zé Pilintra traz a irradiação do Pai Ogum, que é o Senhor dos Caminhos, e tem praticamente esse axé de proteção, da abertura dos nossos caminhos, dessa proteção, Zé Pilintra, num simples gesto, ele tira de nós aquela agonia. Num simples gesto, numa dança, numa mexida num baralho, ou simplesmente numa palavra muito sábia daquele que foi um mestre, que soube lidar com as dificuldades da vida. Então, Zé Pilintra, com essa boa malandragem, ele traz em nós a forma como nós temos a obrigação de nos desvencilhar daquelas situações difíceis da vida. Aquele momento em que a gente pensa assim: eu quero jogar tudo para o alto, minha vida está difícil, e assim por diante. Nós mesmos estamos atravessando um momento, essa pandemia, essa quarentena. Isso tem mexido com os ânimos, tem trazido os ânimos à flor da pele de todos. Todos nós acabamos às vezes nos desestruturando em algum momento. Então não é apenas a questão de você firmar a sua vela. Muitas vezes, os filhos me perguntam aqui no direct, no Instagram, no WhatsApp, falando: olha, pai, eu firmei o congá aqui em casa, eu firmei minha esquerda, firmei até para seu Zé, e as coisas estão ainda meio estranhas no meu caso e tal. Normalmente é a forma com que a gente tem que ressignificar aquilo que nós estamos aprendendo com essa quarentena e assim por diante. E Zé Pilintra, seu Zé, seu doutor, na verdade, ele traz em nós esse jogo de cintura, essa boa malandragem de sabermos driblar as situações adversas da vida em que a gente se encontra, principalmente nesse momento. Então, esse arquétipo Zé Pilintra, ele não é só um arquétipo da linha de malandros. Zé Pilintra, como eu disse no começo da live, ele começou como rei do Catimbó, ele se apresentava na macumba carioca. Então, nós aqui na Terra não temos como estruturar Zé Pilintra e colocar numa caixinha que ele é só isso. Ele é muito mais. À medida em que o arquétipo vai se revelando para nós, principalmente como ele se revela na Umbanda, é a partir desse tipo de revelação que nós vamos conseguindo compreender a forma com que Zé Pilintra atua. Então, já aproveito aqui de novo para agradecer a presença de vários filhos, vários irmãos, tá? Axé. Todo mundo aqui. A Nenê está agradecendo. Todo mundo que que eu conheço, né? Os outros sintam-se agradecidos. E assim por diante. Então, essa linhagem toda dessa linha de malandros, ela está estruturada, e assim como a linha de malandros traz aí praticamente como uma falange bem estruturada com o Zé Pilintra,
Nós temos Zé Pretinho se apresentando, nós temos as navalhas se apresentando, são os malandros e as malandras que trazem e transitam tanto na direita como na esquerda. É uma linhagem que tem praticamente um campo de atuação muito ampla. Quando a gente fala que a linha de malandros, um Zé Pilintra, consegue se apresentar numa gira de baianos, consegue se apresentar numa gira de preto velho. Então Zé vem em qualquer linha da direita e principalmente na linha da esquerda. Há muitas pessoas que acham que Zé Pilintra é um Exu. Por quê? Porque ora ele se comporta juntamente no trabalho, no campo de atuação de Exu e Pombagira, ele se comporta mais ou menos na mesma linhagem. Por quê? Porque ele consegue transitar nas vibrações mais baixas, consegue transitar praticamente nas linhas, nos campos vibratórios mais densos, naquelas situações mais, digamos assim, animalescas, em que só entra Exu, Pombagira e Zé Pilintra. Então, assim como ele transita nas vibrações mais inferiores, ele também transita nas vibrações da direita e se apresenta juntamente com, como eu falei, com baianos, com pretos velhos, com caboclos, com boiadeiros e assim por diante, né? Trazendo praticamente essa alegria, esse gingado, esse jeito do bom malandro de ser que alegra nossos corações, né? Tem algumas perguntas, Nenê, que eu vi, acho que foi até o filho. A primeira pergunta foi do Antônio. Saudar que ninguém é de ferro, né? Eu abri para ele, mas salve o seu Zé. Até parece que eu não estou aqui atrás tomando cerveja. Você também, Nenê. Até parece. Então, só vou fazer um lembrete. Nós estamos aqui no terreiro, nós estamos aqui na tenda de Umbanda Luz de Aruanda, porque é muito próxima de casa. Lembrando a todos, a hashtag que a gente sempre usa, fique em casa. Eu vim aqui justamente porque normalmente a gente vem firmar a direita e a esquerda do congá. A gente costuma vir firmar o congá, firmar a esquerda, firmar a tronqueira. E para fazer a live com todos os cuidados, trazendo máscara, trazendo luva. Então, gostaria apenas de lembrar, não é aqui, nós estamos porque justamente é perto e não há riscos, né, Nenê? Sim, o prédio fica fechado, então assim, nós não estamos aqui praticamente propagando que saiam de casa, tá bom? Vamos respeitar esse isolamento, aproveitando aqui que nós estamos na live e tem várias pessoas a atenção, né? Vamos ficar em casa e, enfim, gostaria que vocês fossem já. Tem algumas perguntas selecionadas. Quem tiver perguntas pode fazer, que eu vou tentando responder aqui. O arquétipo Zé Pilintra, como eu disse, é muito amplo e a gente não há como falar tudo em uma hora, né? Eu tenho um workshop que fala exatamente sobre o arquétipo Zé Pilintra digamos assim, numa abordagem muito mais ampla, muito mais profunda, mas aqui pelo menos a gente consegue conversar um pouquinho mais. Vamos lá, Nenê. Salve seu Zé. Aproveitar aqui. Primeira pergunta é do Antônio Luiz Neto. Ele perguntou assim: o campo de atuação dos malandros e malandras na Umbanda e no Catimbó é o mesmo ou existe alguma diferença? Existe diferença. Zé Pilintra, quando se apresenta no Catimbó, ele se apresenta numa irradiação mais focada aquela estrutura de um homem simples do Nordeste brasileiro, aquele negro, aquele arquétipo do negro mais forte, mais sábio, que também passava dificuldades, e ele se apresenta com cachimbo, ele se apresenta de uma forma um pouquinho diferente dessa linha de malandros, que normalmente se apresenta, ele toma a cervejinha dele, ele usa lá o cigarro dele ou a cigarrilha, enfim, ele se apresenta numa mistura como se ele fosse uma mistura de baiano com preto velho. Ele traz um atendimento um pouquinho mais suave e ao mesmo tempo uma postura um pouco mais rígida, mas sem essa questão desse jogo de cintura, desse malandro que a gente conhece, que é como se fosse aqui. Vou fazer uma comparação ao mestre Carlinhos Jesus, que inclusive desejo que ele se recupere, né? Ele e a esposa se recuperem aí eles acho que pegaram, né? COVID, eles pegaram Covid, então assim,
essa linhagem, praticamente, que a gente sabe, essa estrutura, não é como é o atendimento dele no Catimbó, tá bom, filho? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, o que mais, né? Vamos abrir aqui. Eu tô aqui, já coloquei o chapéu, né, o Panamá aqui que todo mundo conhece, tal. Tô tomando um golinho da cervejinha dele, com a sua licença, meu padrinho, meu compadre, porque a gente não aguenta, né? Daqui a pouco capaz de chamar seu Zé em terra. Mas vamos lá. Se Deus quiser. Né? É isso aí. O Edson perguntou: a linha de malandros é uma linha de transição, é isso? Além do rei do Catimbó, ele também é mestre juremeiro? E o que ele se apresenta em todas as... por que ele se apresenta em todas as linhas com tanta facilidade? Boa pergunta, filho. Estamos com saudade, né? Falando nisso, a nossa primeira gira, depois que terminarmos a quarentena, vai ser gira de malandros, tá bom? Com chamada de Pai Ogum, de Mãe Ansã e gira de malandros. Então, já se preparem aí. Espero que a gente saia logo dessa quarentena, desse isolamento. A pergunta do filho foi dividida em 3 partes, né? Foi. Praticamente a primeira foi sobre como ele se apresenta. Deixa eu lembrar. Eu vou abrir o print aqui. Por favor. A linha de malandros é uma linha de transição, é isso? Além de rei do Catimbó, ele também é mestre juremeiro? Então, peraí. Não é uma linha de transição. Ele tem um campo de atuação praticamente nas três ritualísticas. Ele se apresenta como o rei do Catimbó no Catimbó. Ele se apresenta na macumba carioca como um Zé Pilintra, praticamente um malandro carioca que não estava estruturado com a sua roupagem, com todo esse arquétipo que ele mesmo revelou. E na Umbanda, a partir daí, na Umbanda, sim, ele recebeu outorga para vir trabalhar na Umbanda, regendo essa linha de malandros, junto com as malandras, com as navalhas e assim por diante, tá bom? Então, ele tem, eu não digo que ele seja um arquétipo de transição, ele é um arquétipo, digamos assim, de múltipla atuação. Ele atua tanto no Catimbó, ele pode atuar na macumba carioca, atua como malandro, atua como mestre juremeiro e assim por diante, tá bom? Que mais? Acho que tinha um finalzinho. Por que ele se apresenta em todas as linhas com tanta facilidade? Porque ele recebeu essa outorga da espiritualidade com essa transição, com a experiência de vida que ele teve aqui na Terra, com a experiência que ele teve, ele consegue transitar tanto na direita quanto na esquerda. Por quê? Porque ele traz na linhagem dele praticamente essa volatilidade de conseguir transitar, que é para ajudar tanto na direita como na esquerda. Então, praticamente é um arquétipo coringa, né, filho? Então, é por aí. Um beijo, mestre Gilson, a todos aqui. Um grande salve, beijo no coração de todos, tá bom? Respondi a pergunta do filho? Respondeu. Obrigado, filho, pela pergunta. Eu vou pegar aqui a da Fabiana. Fabiana 7596, ela está perguntando assim, na linha do seu Zé, quem é Maria Navalha? Na linha dos malandros, né? Na linha dos malandros, Maria Navalha é... Reconectando. É por isso que a galera está falando que tá falhando um pouquinho o áudio. Tá falhando um pouquinho? O áudio tá bom? O áudio tá bom? Quem tiver com o áudio em ordem, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui também tá dando uma travadinha. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui o áudio. Tá bom, amor. Enfim, ela perguntou quem é Maria Navalha. Quem é Maria Navalha na linha de Então, malandros? Maria Navalha é uma malandra. Assim como as pombagiras, temos ali praticamente no mistério pombagira, temos Marias Padilhas, temos mulambos, temos rosas caveiras e assim por diante. Maria Navalha é aquela que rege a estrutura das navalhas, tá? Mas há outras malandras atuando em conjunto, assim como na linha de malandros não há apenas Zé Pilintra. Ele é aquele que praticamente recebe ali e carrega atrás dele toda uma linhagem de Zé Pilintra que representa a linha de malandros, mas junto com ele podem atender outros Zés também, usando essa expressão, né?
como eu disse lá no comecinho, a origem, né? A origem que eu contei para vocês. Depois eu vou deixar essa live salva no IGTV, né? A gente vai deixar salva aqui e assim por diante. Tá bom, filha? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Mais uma? Que mês? A. Martins Filho perguntou: pode ter a imagem de seu Zé Pilintra no congá e uma imagem de seu Zé na tronqueira, ou tem problemas? Pode, principalmente se ele estiver aqui no congá, procure colocá-lo perto de Pai Ogum e de Mãe Ansã. Por quê? Porque essa linha é regida por Pai Ogum e por Mãe Ansã. Por quê? Porque Zé Pilintra, ele trabalha de acordo com a lei divina, assim como todos os espíritos de luz. Mas Zé traz essa proteção, essa irradiação, justamente por deixar essa boa malandragem atuar de dentro para fora, para proteger aqueles que possivelmente poderiam ser injustiçados ou receber algum tipo de trapaça e assim por diante, tá bom? Então, pode sim colocar tanto no congá na direita, aqui, coloca perto de algum, e põe perto ali, põe perto da tua tronqueira, ou põe junto com a tua tronqueira. Eu prefiro, quando for colocar na tronqueira, faz um espacinho reservado para Zé, porque, além de tudo, Zé trabalha nas duas linhas, né? Tanto na direita e na esquerda, então ele transita muito bem com o mistério Exu e Pombagira e com todas as linhagens da direita, tá bom? Mais uma? Sim, vamos lá. Pergunta da Virgínia: pai, eu ouvi dizer que o médium só incorpora seu Zé Pilintra se tiver ele na coroa, é verdade? Não. Seu Zé Pilintra vai incorporar se ele precisar incorporar no médium. O médium, ele voltando aqui em tudo aquilo que eu costumo explicar no desenvolvimento mediúnico. O que é o médium de incorporação? Ele é um intermediário entre o plano espiritual e o plano terreno. Então, o médium, ele não está restrito a ter, eu tenho só a linhagem de caboclo, eu tenho só a linhagem de baianos, eu não tenho, né, a gente costuma usar inclusive o verbo errado, eu tenho esse, eu tenho aquele. A gente não tem nada, na verdade eles são nossa família espiritual. Então, né, a gente acaba se apropriando, o meu caboclo tal. Não, na verdade, né, o caboclo que trabalha comigo, o seu Zé que trabalha comigo e assim por diante. Então, não necessariamente o seu Zé Pilintra, assim como uma malandra, pode vir num médium homem, assim como vice-versa. Há mulheres que podem incorporar a Zé Pilintra e assim por diante, assim como acontece com Exu, com Pombagira, com caboclo, cabocla e assim por diante, tá bom? Então, feliz do médium que tem aí a possibilidade de incorporar essa linhagem de malandros para se apresentar no terreiro, né? Depende do terreiro, às vezes a egrégora, a estrutura da casa não trabalha com essa linhagem, então normalmente respeita-se a egrégora que estiver no terreiro que você estiver atuando, né? Uma pergunta minha. Tá. Só não esquece da pergunta de todo mundo. Não, é porque eu vou usar aqui do meu poder de estar com o celular na mão. Salve, seu Zé, eu não vou ficar embriagado não, viu, pessoal? Tô só... Vamos supor, a gente trabalha num terreiro então que não tem abertura para Zé, mas seu Zé precisa para fazer algum trabalho. Ele pode se apresentar como alguma outra entidade, na verdade ser um Zé de repente se apresentando como um Exu, ou de repente como um baiano? Sim, ou não? O que acontece é ótima pergunta, Nenê. É assim, nós estamos falando do arquétipo Zé Pilintra, não estamos linkando ele especificamente à linha de malandros. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que numa chamada de baianos, você pode ter um baiano que se apresente ali, eu sou o Zé Pilintra e eu estou vindo como baiano. Ele é uma linhagem muito versátil. Ele é uma linhagem versátil. Então, por ser uma linhagem muito versátil, ele ora pode se apresentar como baiano, ora pode se apresentar como preto velho. Numa gira de preto velho, o Zé pode se apresentar. Então, nós não estamos dizendo que está vindo um malandro Zé Pilintra na linha de baiano. Não, ele está vindo o arquétipo Zé Pilintra no arquétipo de baiano. E ele apresenta, eu sou o Zé Pilintra. Eu sou o baiano, sou o Zé Pilintra. Vai saber que ele é um Sim, Zé, provavelmente. Então, há uma diferença, né? O arquétipo Zé Pilintra. Mas aí, no caso, ele assume o arquétipo da entidade que ele está trabalhando. Ele assume aquela linhagem. Ele veio na linha de baianos, ele veio com aquela roupagem. A não ser que ele venha com um malandro mesmo, e aí sim,
Ele traz a estrutura dele, o chapéu panamá dele, e ele veio como malandro para trazer axé e proteção para a gíria de baianos e assim por diante. Tá bom? Há essa diferença. Pode mais uma? Pode. O Borges _ Rodrigo 1. Pai, posso acender em casa a vela para o seu Zé? Qual é a cor ideal? Posso colocar um copo de cerveja? Tem alguma dica para fazer uma firmeza para seu Zé já? Pode. Já emendando na pergunta. Pode e deve, filho. Aliás, axé, eu sei que você sempre me acompanha. Ó, acende uma recomendação. Eu deixei aqui praticamente um exemplo de como fazer uma firmeza para Zé Pilintra de forma simples. Por quê? Não apenas para Zé Pilintra malandro, mas ele vai atender ao arquétipo Zé Pilintra como um todo. Então, uma firmeza, uma vela bicolor branca e vermelha. Se você não tiver a bicolor branca e vermelha, pode ser uma branca e duas vermelhas. Pode fazer um triângulo de força, né? Uma branca e duas vermelhas. Colocar do lado da imagem, oferecer ali a cerveja, um copo de cerveja para Zé, colocar ali do lado e se relacionar com amor. Salve seu Zé, salve o vosso amor, a vossa proteção, a vossa luz, o vosso axé em meu caminho, que o Senhor possa trazer em mim a segurança, a confiança, esse jogo de cintura, essa boa malandragem de como enfrentar as adversidades do dia a dia e assim por diante. Vai conversando e se relacionando com o Zé Pilintra com o seu coração, tá bom? Não precisa fazer exatamente como eu fiz, mas eu dei um exemplo aqui muito simples de como se relacionar tanto com o Zé como com qualquer outra linhagem, tá bom? Ah, pai, eu não tenho a bicolor, eu não tenho a branca e vermelha, enfim, eu não tenho. Acende uma branca palito já vai ser suficiente, tá bom? Então é importante. Vale mais a intenção, né? É isso aí, tá? Vamos lá. Deise, filha, um beijo no coração. Já mandei beijo aqui. A Marli Borges 01, ela está perguntando: imagem do seu Zé dentro de casa, onde podemos colocar? Como fazer Pode colocar lugarzinho de Zé? Pode colocar perto do seu altar. Pode colocar perto da entrada da porta, porque normalmente vocês podem ver que nos terreiros, em grande parte dos terreiros, você encontra um Zé Pilintra logo na porta, ou próximo da tronqueira da esquerda, ou até no próprio congá. Por quê? Porque, como eu disse aqui algumas vezes, o arquétipo de Zé Pilintra é muito versátil. Então, Zé atua na direita e na esquerda, Zé atua na força de Pai Ogum, protegendo os nossos caminhos, trazendo regência, ordenamento para os nossos caminhos. Zé ajuda a gente com o jogo de cintura que Zé traz em todos os sentidos para nós, para a nossa vivência aqui na Terra. Nos ajuda a sermos bons malandros, nos ajuda a sermos espertos com as adversidades do dia a dia. Nos ajuda, quando eu digo ser bom malandro, ser esperto, nos ajuda a não sermos enganados. Por quê? Porque nós estamos num mundo em que há muita enganação, enfim, há exemplo na nossa política, enfim, há exemplo no nosso dia a dia, há quantas pessoas que tentam nos trapacear. Então, esse é um campo de atuação do Zé Pilintra que nos dá muita proteção, muita ajuda, tá bom? Baseado no que a Diana Mendes falou, eu vou fazer uma pergunta. Ela falou que ela passou o dia inteiro com o coração apertado, pensando em Zé, e ela queria muito acender uma vela, mas ela não pode acender vela na casa dela. Como que ela pode se relacionar com Zé, Maria Navalha, com o malandro, sem ter a necessidade de acender a vela? O que ela pode fazer? A primeira coisa que a gente tem que entender é: quem precisa da vela, quem precisa do elemento alcoólico, digamos aqui no caso de Zé, ou do elemento aquático, quem precisa somos nós. Então nós nos relacionamos com os guias espirituais ou com os nossos orixás através das velas, das oferendas, das firmezas, porque nós acreditamos que esse tipo de oferenda vai potencializar. Mas na verdade o guia não precisa da vela, o guia não precisa do elemento alcoólico, ele não precisa de toda uma firmeza elaborada, uma estrutura elaborada. Ele precisa apenas que nos conectemos com ele de coração. Então, se você fechar os olhos e se relacionar: salve meu Pai, salve seu Zé Pilintra, salve sua força, salve sua luz, salve o vosso amparo, a vossa proteção,
Peço aqui a vossa luz, o vosso axé, para que eu possa caminhar em segurança, levar e superar as adversidades da vida com a força que o Senhor traz, juntamente com o nosso Pai Ogum, com nossa Mãe Ansã e assim por diante. Vai falando com o seu coração, assim como eu acabei de fazer aqui, porque eu senti a irradiação de fazer, tá? Então, essa é a forma de se relacionar com amor, com fé e com verdade. Então, não precisa necessariamente da vela, é que a gente faz porque a gente gosta, né? A gente gosta. Quem que não gosta de estar aqui, ó, eu vim de vermelho, eu tô com o brajado do seu Zé, enfim, a gente gosta, né? A gente sabe da importância, não é apenas gostar, a gente sabe da importância, mas na ausência dos elementos não deixe de se relacionar, tá bom? A filha, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Alexandre um pouquinho lá atrás. Tem uma filha perguntando do terreiro, Nenê, onde a gente fica aqui no Ipiranga. É o Birajara Noé, é isso? A gente fica aqui no Ipiranga. Tem na bio da página, na bio da página @DanielGaloUmbanda, tem lá o endereço da tenda de Umbanda Luz de Aruanda. Eu fico aqui na região do Ipiranga, na Silva Bueno, número 10.026. Na esquina com a rua Cisplatina, é muito fácil de chegar, tá bom? O terreiro está fechado por conta da quarentena. Eu estou vindo aqui com a Nenê para a gente fazer as lives, né? E, enfim, aproveitando, vem cá, Nenê, já que você está toda de malandra, vem cá, que ela fica aqui nos bastidores, só me passando as perguntas. Ficou né? doida, com um Vem cá. celular na mão, E tirando você me foto. ajudou? Ou, deixa eu ver aqui. Tem pergunta ainda, amor. Tem Depois pergunta? deixa Tá que bom. eu apareço pro final. Tá bom, ela é tímida, então eu vou. Sou tímida. Né? A Que Diana mais? tá perguntando se o Zé Pilintra era um doutor. Por que a gente fala seu doutor? Por quê? Porque Zé Pilintra, ele traz uma sabedoria tão grande que no meio de todo um convívio boêmio, um convívio da malandragem, ele era tido como um doutor no sentido de trazer uma sabedoria, porque ele é doutor na vida. Ele não cursou faculdade, não fez mestrado, doutorado, mas ele era praticamente um doutor na vida. Ele aprendeu muito com a vida, por isso que eu falei aqui em determinados momentos que Zé Pilintra não é um espírito, assim como todos os outros espíritos que se manifestam e atuam na Umbanda, assim como os caboclos, pretos velhos, herês, baiano, boiadeiro, marinheiro e assim por diante, Exu, Pombagira. Esse tipo de linhagem, principalmente, quando esteve em terra, teve os seus acertos e os seus erros, assim como nós. Só que através da experiência de vida, ele consegue trazer para nós, aqui através da Umbanda, através dos atendimentos, através da sua manifestação, ele consegue trazer para nós uma palavra de sabedoria por toda a experiência de vida que ele teve. Tá bom? Pai, a corrente de Zé tem um dia da semana? Pode ser sempre também de terça-feira, filha, porque é dia de radiação de Ogum e de Ansã. Perguntaram Tá bom? isso, se É os isso? malandros vêm, malandro, tanto o seu Zé como a Navalha, se eles vêm só nessa linhagem Não. de Ansã e de Ogum. Não, eles assim como o Zé Pilintra pode atender numa gira de Preto Velho, então ele já vem ali irradiado pela força de Pai Obaloaí, de Mãe Nanã. Então, nessa linhagem que a gente conhece, nessa linhagem de malandro, ele vem com a regência de Ogum e de Ansã mais intensa, mas ele é regido por todos, tá bom? Não vamos limitar aqui, como eu falei, não vamos limitar na nossa humildade humana, tentar limitar o campo de atuação de Zé Pilintra ou de todas as linhas de trabalho da Umbanda. O Alexandre Magno Chagas, ele até está falando sobre o arquétipo do Zé que ele trabalha, que é um Zé educado, que ele vem de forma serena, que ele não é muito de dançar, que ele prefere um bom papo ao pé do ouvido. E aí ele perguntou, nem todos trabalham da mesma forma, Nem todos, tá certo, filho? Ele pode se apresentar com uma linhagem mais ali como um rei do catimbó, ou como um mestre juremeiro, ou até como um Zé Pretinho, ou até como um arquétipo com muita inclinação para Preto Velho. Ele traz ali uma calmaria, ele traz uma sabedoria, ele não traz esse gingado. Por isso que eu normalmente
Eu acabei aqui já falando aqui no meio da live, depois vocês vão ver, eu acabei falando do workshop. Por quê? Porque o arquétipo Zé Pilintra é muito amplo e muito versátil. Ele pode se apresentar como um malandro, ele pode se apresentar como um preto velho, ele pode se apresentar como um baiano, como um mestre juremeiro, como o rei do catimbó. Então ele é muito versátil, o arquétipo Zé Pilintra, tá bom? Obrigado, filha Elisa, eu sei que você sempre me acompanha. Obrigado a todos os filhos, obrigado aqui por todas as perguntas. Quanto tempo nós temos de live ainda, Nenê? Eu não consigo acompanhar, amor, aqui pra mim não aparece. Pelo horário aqui, eu acho que no máximo 10 minutos. nós temos aqui entre 10 e 15 minutos. Se vocês quiserem ir deixando as perguntas. Tem uma pergunta da Renata e tem mais uma pergunta da Fabiana. A Rê perguntou, quando ela faz a firmeza dela de Zé, ela coloca a cerveja para ele. Quanto tempo ela tem que deixar essa cerveja lá? E depois o que ela faz com essa cerveja? Como que ela faz o descarte? Então temos duas situações. Se você firmar junto com uma vela de 7 dias, filha, deixa a cerveja lá do lado com o copo, deixa a firmeza durante 7 dias. Passado isso, despeje, se é que vai sobrar muito, né? Porque normalmente tende a evaporar, tá bom? Normalmente você descarta num jardim, tá bom? Descarta num jardim, descarta num campo aberto e ofereça o resto agradecendo. Salve seu Zé, salve o seu amparo, a sua proteção, a sua bênção, e oferece esse restante quando você jogar. Pode ser num jardim também, tá bom? Devolve para a natureza aquilo que Zé trouxe da natureza para lhe ajudar. Se for uma vela palito, pode ser depois no dia seguinte, ou pode ser depois de 3 dias. Não há aí uma regra específica para quanto tempo você vai deixar. Às vezes você não quer nem tirar a cerveja no dia seguinte, você quer deixar mais uns 2 dias, então deixa, tá bom? Mas quando firmar de 7 linhas, pelo menos 7 dias. Vamos lá. Estou respondendo o povo aqui. A Diana deu uma dica de você fechar essa live com uma super oração, que ela tá com saudade da energia da casa. Eu acho mais do que bom. Na verdade eu queria fechar com uma gira, mas não dá para ficar fazendo gira aberta aqui, viu, filha? Sabe, seu Zé Mentira? Eu tenho certeza que depois que eu fechar aqui, eu vou ter que trazer meu painho um pouquinho em terra, dar uma passagem rápida. A Nenê vai estar aqui comigo, chamar Pai Ogum, enfim. Vamos ver aqui o que eu já tô aqui irradiado. Eu tô sentindo um calor. Então, vocês não têm noção. Pra até... mim, gira de malandro e gira de baiano, eu sinto um calor que parece que tá 40 graus, que eu começo a suar. Eu tô de regatinha e eu tô suando que nem uma Nenê, vem cá, aparece aqui, dá um oi pro pessoal. Deixa eu secar. Aliás, eu já vou deixar um recado. Senta aqui, Nenê, senta aqui, traz a cadeira. Eu vou fazer as próximas 2 lives. Eu vou fazer uma live na quinta-feira agora. Eu vou fazer uma live. A Nenê tá própria. Vocês queriam saber como que Dona Maria Navalha se apresenta? Mais ou menos assim, né? Né, Nenê? Eu falei, eu vou pôr minha saia hoje. Senta aí, Nenê. Vou sentar. Então, aqui ó. Deixa eu ver, deixa eu virar um pouquinho pra gente aparecer. Consegue aparecer aí, né? Vamos ver. Fala aí um pouquinho pro pessoal que eu vou arrumar aqui. Vai falando na nossa live, por favor. Então, a gente vai fazer uma live sobre terapia holística na Umbanda. Porque, pra quem não sabe, eu sou terapeuta holística, sou mestre em Reiki. 6 anos. Faz 6 anos já que eu trabalho com isso. Então, assim, eu tenho... Não vou falar todos os cursos que eu já fiz, porque eu também não vou lembrar. Tô bem doente, gente. Sou tímida, gente, não parece, mas eu sou. E aí, a gente tá vendo a data ainda. E eu espero contar com a presença de vocês também. Acho que vai ser uma live muito importante para as pessoas entenderem a importância que tem coisas que a gente trata aqui no terreiro, tem coisas que a gente trata na terapia. E eu acho que vai ser muito massa. Sim. Vamos dar a palavra de volta? Não, pode falar, Nenê. Não, pode falar. Tem pergunta aqui. Você falou e não deixou qual que é a sua página. Lembra? @espaço holística. Quem quiser me seguir, pode seguir. Quem não segue a Nenê ainda, além de filha espiritual, amor da minha vida. Nenê, gente, a gente tá com sorteio também, não sei se vocês viram. A gente tá, dá uma olhada no Insta do pai. Foi no dia 23.
Foi na postagem do dia 23 de abril. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É um livro sobre Oxum e Iemanjá, é um livro que eu separei do meu acervo, que é um livro muito, muito massa, que eu acho que quem gosta vai amar, explica várias coisas, tanto sobre Oxum como Iemanjá, fala um pouquinho das duas orixás, tanto na Umbanda como no Candomblé. Então assim, eu acho que vale a pena vocês participarem, as regrinhas estão super tranquilas, é só convidar uns amigos, seguir a página, curtir o post. É isso aí. Acho que vale a pena. Foi um post feito no dia 23 de abril, aqui na minha página do @DanielGavumbando. Então tem que seguir as regrinhas daquele post, tá bom? Não adianta curtir porque tem um outro post e não é a foto oficial. Aproveitando que nós temos poucos minutos ainda, eu vou fazer essa live, nós vamos fazer em conjunto, tá? Espero que até o final de semana a gente consiga estruturar, né, Nenê? Sim. Ela está preparando toda essa questão da atuação das terapias holísticas, e o que elas trazem de ganho aqui na Umbanda também, seja para o médium e seja para aqueles que estão sendo atendidos pelos guias espirituais. Porque, dando um pequeno spoiler aqui, uma coisa não supre totalmente a outra, tá? Não é porque você está sendo atendido por um guia aqui de Umbanda, fazendo praticamente aí, entre aspas, um tratamento espiritual, que você vai poder deixar de fazer as terapias holísticas e vice-versa, tá bom? O resto a gente deixa para live. A gente espera estruturar essa live no finalzinho de semana, nós vamos postar aqui. Tem gente perguntando de novo, se você puder escrever, Nenê, @espaço holística, tá bom? Então quem não segue ainda, segue lá, curte. Nós vamos fazer essa live, vai ser espetacular, porque o conteúdo é muito rico e é muito importante. Na quinta-feira agora, depois de amanhã, eu vou fazer a live com o meu filho espiritual aqui da corrente, Bruno Hernandes. Ele é cantor, ator, produtor musical e é médium aqui da corrente. Então assim, nós vamos falar sobre a musicalidade na Umbanda. Vai ser uma live show de bola também. Eu vou fazer essa live, eu não sei se eu consigo trazê-lo aqui, mas nós vamos fazer a live em dupla. Então já estou convidando vocês, segue o filho lá também. A maioria de vocês que já frequenta o terreiro sabe quem ele é. É @BHHernandes, né, Nenê? @BHernandes com Z no final. Com Z no final, tá bom? Um beijo. A gente vai estar filho. fazendo o post, vai colocar o arroba dele para vocês seguirem também, se familiarizarem com a página dele. Canta muito. Canta muito. Um beijo a todos os filhos, a filha Virgínia, a filha Maitê, a filha Renata, ao filho Edson, a todos os meus filhos espirituais de coração. Nós estamos morrendo de saudade, a gente queria estar aqui na gira, né? A gente queria estar aqui no terreiro. Então a gente mata a saudade assim à distância, né? Então eu amo vocês. A gente tem feito o nosso grupo de desenvolvimento mediúnico é sempre às segundas-feiras, né? Segundas-feiras eu sempre faço aqui a parte teórica, a parte de incorporação. Filho James, beijo filho, não esqueci de você não. Ele mandou um tchauzinho. Enfim, me perdoem se eu esqueci de algum de vocês. Não aparece todo mundo, então às vezes a gente deixa a live offline e a gente vê, nossa, fulano estava online, e aí a gente acaba não conseguindo mandar beijo para todo mundo. Beijo filho Antônio Luiz Neto, eu sei que você sempre me acompanha, beijo no coração, tá bom? A gente tem feito praticamente aqui o desenvolvimento mediúnico com aulas virtuais, que é a forma que a gente tem de tentar passar esse conteúdo. E essas lives são conteúdos de absorção do entendimento doutrinário, da fundamentação da Umbanda, tudo aquilo que a gente pode fazer para fazer chegar uma palavra de amor, de carinho, porque é isso que a Umbanda é. A Umbanda não é apenas uma religião, né, Nenê? A gente conversa muito isso, às vezes quando a gente está em casa, a gente está conversando entre nós e tal, muitas vezes a gente chega aqui na conclusão de que a Umbanda não é apenas uma religião, é um estilo de vida, é uma forma de nos relacionarmos melhor com o outro. Por quê? Porque religião é algo que nós criamos, né? Deus não precisa de religião. Então, assim, é um estilo de vida para nós, é algo que nos faz bem, é algo que faz com que a gente possa levar uma caridade ao próximo, é uma forma de nos mantermos conectados com todos vocês. Estamos morrendo de saudade de todos que praticamente estão sempre com a gente aqui. As giras são sempre às quintas-feiras, o desenvolvimento é às segundas-feiras. Eu vou iniciar a turma de teologia de Umbanda presencial
ainda aí a partir de quando voltarmos na quarentena, eu vou iniciar a turma de Teologia de Umbanda. É um curso estruturado, apostilado, com emissão de certificado, é um curso de 1 ano, é uma abordagem teológica muito profunda. A gente sai da superfície e mergulha fundo no sagrado, no entendimento doutrinário da religião, tá? Então, a Umbanda é uma religião, sim, é uma religião, tem a sua fundamentação própria, tem a sua doutrina, tem a sua teologia, ela tem a sua estrutura bem definida, a sua ritualística definida, tá bom? E no ano que vem, se tudo correr bem, aí no pós-quarentena, eu vou abrir a primeira turma de sacerdócio, ministrada aqui mesmo, dentro da tenda. Aí sim, é uma preparação sacerdotal de 2 anos, há alguns pré-requisitos. Filha Daisy vai estar apta, vai querer fazer sacerdócio aqui com o pai, vamos ver, né? Enfim, tá bom? Então, não esqueçam, quinta-feira, live com o filho Bruno Hernandes, e quem sabe no final de semana a gente já consiga fazer a nossa, né, Nenê? A minha pretensão era segunda. Tá. Para poder conseguir estruturar as coisas da holística e tal. Sim, até porque, o que acontece, gostaria que você falasse, porque tá aí uma certa correria, graças a Deus, com os atendimentos online, né, Nenê? Como é que você tem feito? Queria que você explicasse para o pessoal. Por causa da quarentena, eu estou fazendo atendimento online. Foi uma coisa até que me foi pedida pelas entidades, né? Para estar fazendo esses atendimentos online num precinho bem pouquinho assim, bem baratinho. Um preço online com reiki, com atendimento. Eu tô atendendo mais com reiki e com florais de Bach, que são terapias assim que elas não perdem nada se você atender online. Então, quem tiver interesse também, dá uma olhadinha lá na minha página, que lá eu explico um pouquinho melhor das terapias. Se você não sabe também como funciona o reiki, como funciona a terapia floral, eu trabalho com floral de Bach, floral de Minas e floral de Saint-Germain. São 3 sistemas que eu tenho de florais. Então, se você não sabe como funciona, você tem dúvida, me chama lá no privado, pergunta. Legal. Que eu te explico, porque se eu explicar aqui como funciona vai demorar muito e vai ficar de assunto para live e daqui a pouco a gente vai estourar aqui no Instagram. A gente vai estourando o tempo. Mas fecha a coração. O importante é só lembrar não apenas essa questão dos atendimentos, mas que você, como mestre reikiana, inclusive vou ter o privilégio de ser iniciado, vou começar a ser iniciado no reiki pela minha filha espiritual, namorada, enfim, então é um privilégio também, tá bom? Aproveitem essa oportunidade. Eu vou estar abrindo turma de curso de reiki, tá, gente? Fica atento, por isso que eu tô tão enrolada, porque eu tô elaborando o curso ainda. Sim. Era um projeto que a espiritualidade já estava pedindo, mas eu estava enrolando, porque eu sou uma pessoa que enrola um pouquinho às vezes. E aí veio essa quarentena para falar, faz logo. E aí eu vou estar entrando com um curso, porque melhor do que eu tratar vocês, é vocês poderem se tratar. Então eu quero deixar esse curso bem redondinho, com várias técnicas, com várias coisas que vocês podem usar, tanto para aplicação em vocês, aplicação nas plantas, vocês podem usar reiki para aplicar nos animais, na sua mãe, no seu pai, pode fazer para limpar o alimento quando vocês forem comer, enfim, N coisas. Vai estar demais esse curso, gente. Legal, legal. É isso aí. E tem o espaço Lua Holística aqui dentro da tenda, tá bom? Há um espaço físico da Lua Holística aqui dentro da tenda de Umbanda Luz de Aruanda, tá bom? Então, vamos finalizar, senão nós vamos... Acho que falta 1 minuto e meio. Então, nós vamos deixar aqui um salve seu Zé, um axé, bastante luz, amparo e proteção. Que Pai Ogum abençoe os vossos caminhos, juntamente com essa falange de Zé Pilintra, de Maria Navalha. Que todos vocês recebam as bênçãos, que todos vocês possam ter jogo de cintura, amor, que nós possamos ressignificar tudo isso que nós estamos passando na quarentena, para que a gente possa sair melhor, para que a gente possa sair mais fortalecido, para que a gente possa, acima de tudo, evoluir com tudo isso que a gente está aprendendo, com tudo isso que a gente está passando, tá bom? Então, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima live, quinta-feira espero vocês aqui com o do Bruno Hernandes, tá bom? Gratidão, beijo no coração, axé, fiquem com Deus. E como que vai salvar?